Seja bem-vindo a este curso de teologia e a matéria é Introdução ao Antigo Testamento. A origem da Bíblia. Como é que se originou o livro sagrado, as escrituras sagradas, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, as santas escrituras? De onde que vem para nós esta fé de que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiramente, vem de nossa tradição cristã. Nossa tradição cristã, que inicia-se em Jesus Cristo e tem sua continuidade com os apóstolos, os pais da igreja, a reforma protestante, o movimento anabatista, os avivalistas e o pentecostalismo. Essa nossa tradição cristã, ela nos advém desde os tempos dos judeus. E os judeus também têm uma tradição hebraica. E nesta tradição hebraica, as escrituras são a palavra de Deus. Daí, ao nos introduzirmos ao Antigo Testamento, primeira questão que nós precisamos pensar é sobre a origem da Bíblia. Como tudo se iniciou? Duas energias concorreram para que a Bíblia chegasse até nós. Estas duas energias nós vamos chamar de sinergismo. Sinergismo porque você tem duas fontes que vão dar origem à palavra de Deus escrita para nós. Primeira energia, primeira fonte, divina. Foi da vontade de Deus que a sua palavra não fosse apenas auditada, ouvida, que não fosse apenas anunciada, verbalizada. Aprove a Deus que sua palavra também fosse escrita. Esta é a primeira fonte de energia para que a Bíblia chegasse até nós. Segunda fonte de energia foi a disposição dos hagiógrafos, ou seja, os escritores sagrados, que no Antigo Testamento tratam-se dos profetas, também conhecidos como hagiógrafos do Antigo Testamento. Perceba, duas fontes para gerarem a Bíblia, divina e humana. Deus, em sua vontade absoluta, plena, consciente, livre, soberana, e os homens com a sua voluntariedade, sua intelectualidade e sua disposição motora para escreverem a palavra de Deus. Essas duas fontes formam uma sinergia, ou seja, se encontraram. E quando se encontraram, Deus inspirou o profeta, inspirando-lhe as ideias, inspirando-lhe a palavra. Por isso nós cremos que a Bíblia ela é inspirada plenária e verbalmente. Deus inspirou o profeta e ele se pôs a escrever. Escreveu em linguagem humana, escreveu em linguagem antiga, escreveu em material perecível, material que havia na época, os recursos tecnológicos da escrita que haviam na época em que os profetas estavam escrevendo. Ambos, Deus e o homem, se encontraram em uma escrivaninha e, apesar das limitações do profeta, apesar das limitações humanas, Deus soberanamente soprou sobre o profeta, soprou sobre o hagiógrafo, o escritor sagrado, e tudo quanto nos advém, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, nos advém por um milagre divino. Você vai encontrar na palavra de Deus vários estilos literários, várias formas e figuras de linguagem, vários estrangeirismos, várias tradições, vários assuntos pertinentes àquela época em que a Bíblia foi escrita. Mas cabe à teologia fazer a ponte entre o que está escrito na palavra de Deus para aquele tempo e o que é a palavra de Deus para o nosso tempo. Para escrever a Bíblia, então,
Deus se apropriou da vida do profeta, se apropriou da intelectualidade do profeta, do vocabulário do profeta, de sua cultura também e de suas tradições. Deus circunscreveu-se à época em que a Bíblia estava sendo escrita dentro do seu cenário político, religioso, social, econômico, científico, tecnológico. Tudo isso faz parte do texto sagrado. Ou seja, Deus não violentou a humanidade do profeta em sua época para poder transcender a sua palavra até nós. Nada disso. Este é o milagre das Escrituras Sagradas. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana. É a palavra de Deus dentro das nossas circunstâncias, inclusive tratando dos nossos interesses humanos temporais. Além, logicamente e primariamente, de tratar do interesse da salvação, que é a economia do reino de Deus, e para isso é que nós temos as Sagradas Escrituras para compreendermos qual é esta economia. Seja bem-vindo ao estudo de introdução ao Antigo Testamento. Nós vamos caminhar, vamos descobrir as divisões que existem, as que eram as divisões primárias, quem foi que fez a coleção dos livros do Antigo Testamento, a linguagem em que ele foi escrita, o seu vocabulário, toda a sua estilística, e cremos, será uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe.